Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa aula de número 12 do curso de O Evangelho Restaurado e as Religiões do Mundo. Bom, concluímos, o nosso estudo das várias religiões que surgiram, depois aí da queda e da apostasia da igreja primitiva. Bom, nós vamos utilizar essas últimas aulas do nosso curso para nós abordarmos, explorarmos alguns pontos doutrinários importantes que foram se perdendo, com essas religiões que surgiram, e que esses pontos doutrinários eles foram trazidos à luz com a restauração. E aí a restauração ela quebra, ela põe abaixo algumas dessas crenças erradas que as pessoas têm com relação a esses pontos de doutrina, tá? Vejam aí que nós vamos ter esses dois primeiros pontos que nós vamos abordar, o cânone das escrituras e o sacerdócio, ok? Vamos lá? Muito bem, vamos começar com o cânone das escrituras, O cânone é o conjunto de escrituras, consideradas sagradas para uma religião, A Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, ela tem uma visão com relação ao cânone das escrituras. E para introduzir este assunto, vamos ler esta citação do Elder Holland. Dá uma olhadinha aí. Diz o Elder Holland: alguns cristãos, em grande parte devido a seu amor genuíno pela Bíblia, afirmam que não pode haver outras escrituras autorizadas além da Bíblia. Assim, ao declararem que o cânone de revelação está fechado, nossos amigos de outras religiões fecham as portas para manifestações divinas que nós, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tanto valorizamos. O Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e a Pérola de Grande Valor, bem como a orientação contínua recebida pelos profetas e apóstolos ungidos por Deus. Sem atribuir má fé às pessoas que assumem essa posição, rejeitamos de modo respeitoso, mas resoluto, essa caracterização, sem fundamento nas Escrituras, do verdadeiro cristianismo. Então tá aí, o Elder Holland deixa bem claro, que o verdadeiro cristianismo, ele prevê que a igreja, ela seja dirigida, por revelação contínua, de que o cânone não pode estar fechado, A revelação não pode ter parado com a morte dos profetas e apóstolos lá da igreja primitiva, Algumas religiões dizem que tudo que se precisa está na Bíblia, Deus não precisa mais revelar nada, Morreu, acabou-se. O que nós precisamos está na Bíblia. Morreu. O Senhor não se revela mais aos seus filhos. Bom, isto não tem sustentação na doutrina de Cristo. Não tem. Desde o início, de Adão, e desde sempre, o Senhor ele sempre se revelou a seus profetas e ele sempre ordenou que eles fizessem registros que seriam um guia, uma forma de orientar o seu povo, o restante de seus filhos aqui na terra. Este é um padrão. Mas nós vimos aí, no estudo das religiões, de que a crença de que o cânone está fechado, que a revelação não mais existe, ela é muito forte em muitas denominações, em muitas crenças de nossos irmãos e irmãs de outras denominações. Bom, quais são alguns dos argumentos que eles utilizam para suportar, para dar suporte a essa sua crença de que o Senhor não fala mais e que não existe mais novas revelações? Uma dessas, talvez uma das mais utilizadas, passagens, é essa que nós vamos ver agora. Dá uma olhada. Essa escritura que está no livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 18, onde João escreve: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nestes livros. Ou melhor, neste livro, Então, usam essa escritura dizendo assim, olha, está aqui. João disse que se alguém acrescentar alguma coisa ao que está escrito na Bíblia, este livro aqui que está na escritura, eles assumem que seja a Bíblia, o volume da Bíblia. Então, se acrescentar alguma coisa, o Senhor vai trazer as maldições, que estão descritas aqui. Bom,
Os muitos eruditos, estudiosos da Bíblia, eles concordam, né, que essa passagem ela diz respeito apenas ao livro de Apocalipse e não a toda a Bíblia. Tá? Por algumas razões, né? Eles os próprios estudiosos, né, eles compreendem que cronologicamente muito dos livros, né, muito que está escrito ali no Novo Testamento foi escrito depois do livro de Apocalipse, ou seja, depois desta declaração de João. Né? Alguns deles, como o livro de Judas, 1º, 2º e 3º João, e acredita-se até que provavelmente o Evangelho de João também foi escrito depois de Apocalipse. Né? Então não faz sentido. Né? Se usar essa aplicação, essa passagem aí, né, de forma literal, então esses livros devem ser retirados da Bíblia, né? Eles foram acrescentados depois dessa declaração de João. Mas dá uma olhada aí nessa citação, tá aí nesse slide, a citação do Elder Holland, em que ele esclarece um pouquinho mais. Diz ele: mas há uma resposta ainda mais simples para a razão de essa passagem no livro final do Novo Testamento atual não se aplicar à Bíblia inteira. O motivo é que a Bíblia completa, como a conhecemos hoje, uma coletânea de textos em um único volume, ainda não existia quando esse versículo foi escrito. Séculos depois de João tê-lo redigido, os livros individuais do Novo Testamento circularam separadamente, ou talvez em conjunto com alguns outros textos, mas quase nunca como uma coletânea completa. Olha que interessante. Do conjunto integral de 5.366 manuscritos gregos conhecidos do Novo Testamento, apenas 35 deles contêm o Novo Testamento inteiro, como nós o conhecemos hoje. E 34 desses 35, eles foram compilados após o ano 1000 depois de Cristo. Ou seja, quando João escreveu esse versículo que está no livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse era um livro único, separado. Os livros que hoje a gente conhece como o Novo Testamento eram manuscritos que eles tinham uma existência própria, né? Eles eram sozinhos, né? As pessoas tinham acesso a esses livros de forma separada. Essa compilação, essa união desses livros em um único volume chamado a Bíblia, como nós conhecemos, isso só aconteceu vários séculos depois desses livros serem escritos, ok? Então tá aí. A gente, quando essa passagem aí de Apocalipse, ela deve ser aplicada apenas ao livro de Apocalipse. Bom, uma outra razão interessante é que era comum, né, os profetas, né, os escritores inspirados, eles colocarem algumas advertências nos seus escritos, né, para informar para as pessoas que não modifiquem esses escritos, né, como João fez. Lembra que não existia prensa, não existia a forma que a gente conhece hoje, né, de se fazer cópias, né, de se multiplicar um determinado escrito. Tudo era feito, pegava-se o manuscrito, alguém pegava lá e copiava aquele manuscrito todinho. Então a forma de fazer cópias era assim. Então os escritores inspirados, eles davam essa orientação, né? Por favor, não mude, não modifiquem. A gente pode ver um exemplo disso no livro de Deuteronômio, lá na Bíblia. Dá uma olhadinha aí, ó. Deuteronômio 4, versículo 2, né? Moisés escreve: não acrescentareis à palavra que vos ordeno, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos ordeno. Muito bem, então tá aí, né? E observa que esse textinho que está aí embaixo, né? De Lee MacDonald, né? Lee MacDonald, ele era um erudito, né? Ele era um estudioso da Bíblia. E aí ele faz uma pergunta muito interessante, e nós temos a resposta para ela. Ele, nessa obra dele, ele pergunta assim, ó: por que motivos bíblicos ou históricos a inspiração de Deus teria se limitado aos documentos escritos que a igreja hoje chama de Bíblia? Se o Espírito tivesse inspirado somente os documentos redigidos no primeiro século, isso não significaria que o mesmo Espírito não se manifesta hoje na igreja sobre questões importantes? Nossa,
A nossa resposta é sim, sim, o Senhor se manifesta. Como ele sempre fez. E ao se manifestar, é muito óbvio, né, de que ele oriente seus profetas, né, a registrar. Ele sempre fez isso. É por isso que declaramos para o mundo que a revelação continua, o cânone não está fechado. É por isso que para nós são tão importantes as revelações escritas modernas, compiladas em um livro sagrado, né, como o próprio livro de Mórmon, né, como Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor, ou as palavras de nossos profetas modernos desde a restauração até hoje. Consideremos escritos sagrados, consideremos a palavra do Senhor, a voz do Senhor, né? E essa é uma verdade que não podemos negar. Muito bem, vamos dar uma olhadinha nessa citação agora do presidente Nelson. Olha o que ele diz. O dicionário define a palavra testemunho como afirmação fundamentada, depoimento, comprovação. O termo testemunho tem um significado especial quando aplicado à palavra de Deus. Na Bíblia, lemos esta importante declaração: por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Isso assegura aos filhos de Deus que as doutrinas divinas serão confirmadas pelo testemunho de mais de um conjunto de escrituras. Muito bem, então tá aí, ó, o presidente Nelson dando essa mensagem incrível para nós, né, esclarecendo mais um ponto doutrinário, né, a lei das testemunhas. Está na Bíblia, está nas Escrituras, né? O Senhor disse que pela boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Ora, se a gente aplica isso ao livro, né? Ou aos escritos sagrados em um livro, né? Temos a Bíblia como uma testemunha, temos o livro de Mórmon como uma outra testemunha de Jesus Cristo. E Doutrina e Convênios como uma terceira. Enfim, o processo ele não mudou. Lembra aquele ponto doutrinário, né? A estrutura, o padrão que o Senhor estabeleceu não mudou. Se era assim desde o início, deverá ser assim nos últimos dias, na nossa época. E assim é. E essa é a mensagem que nós temos, né? A mensagem que fica bem evidente aí nesta citação do Elder Holland. Dá uma olhadinha. Diz o Elder Holland: assim, as Escrituras não são a fonte suprema para os membros da igreja. Elas são manifestações da fonte suprema. A fonte suprema do conhecimento e da autoridade para os santos dos últimos dias é o Deus vivo, é Jesus Cristo. A comunicação desses dons vem de Deus, na forma de revelações vivas, vibrantes e divinas. Excelente, excelente. Então tá aí, de forma muito clara, né? As Escrituras são para nós, sempre foram, né, uma manifestação da vontade de Cristo. O mais importante é nós entendermos que Ele dirige essa igreja, que Ele se manifesta, né, que Ele é um dirigente, vamos dizer assim, ativo. Ele não está calado, não está morto, Ele não está alheio ao que está acontecendo aqui na terra. Ele continua, Ele o faz, como sempre o fez, através deste canal sagrado estabelecido por Ele, que são os profetas e apóstolos. E eles fazem registros. E esses registros continuam sendo a boca, né, a vontade do Senhor. Né? Eles se incorporam ao cânone das Escrituras, ao nosso cânone sagrado. Preste testemunhos de que Deus continua a falar conosco. Precisamos levar essa mensagem para todo mundo. Mas como levá-la? Da forma como o Elder Holland, ele nos aconselha. Dá uma olhadinha. Diz ele: ao falarmos de novas escrituras e revelações contínuas, que nunca sejamos arrogantes ou insensíveis. Uma visão sagrada num bosque, hoje igualmente sagrado, respondeu afirmativamente à pergunta: Deus existe? Agora, Joseph Smith e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias nos conduzem à seguinte interrogação que decorre naturalmente da primeira. Ele fala aos homens? Trazemos as boas novas de que Ele o fez e de que Ele o faz, com um amor e afeto oriundos de nosso cristianismo,
convidamos todos a examinarem as mensagens prodigiosas proclamadas por Deus desde os tempos bíblicos e ainda hoje. Bem, vamos nos unir, né? Unir o nosso testemunho a esse testemunho do Elder Holland, de que Deus continua a falar. E nós temos a palavra de Deus escritas tanto para os povos antigos nas Américas, quanto as revelações desses últimos dias. E nós vamos para a segunda parte dessa nossa lição, vamos falar sobre um ponto muito importante. E para introduzir este assunto, trouxe para vocês esse pequeno vídeo aí do Elder Stevenson. Ele contou para nós isso numa conferência, uma experiência que ele teve com a sua família, né, quando estavam saindo de uma área, né, de esqui. Eles foram esquiar na neve e aí tiveram essa experiência. Vai ser a introdução do nosso tema. Assista aí o vídeo. Enquanto o sol da tarde de inverno escondia-se por trás do extenso monte coberto de neve, o vento frio da montanha ardia em nosso rosto, impulsionando-nos a encontrar o nosso carro o mais rápido possível no estacionamento da estação de esqui. No conforto do carro, os aquecedores logo esquentariam nossos dedos frios. O som da neve rachando no solo a cada passo confirmava que o frio é extremo. Nossa família havia desfrutado um dia cheio de diversão nas pistas de esqui, que agora se encerrava com um frio congelante. Ao encontrar o carro, pus a mão no bolso do casaco para pegar as chaves. Não as encontrando em algum lugar. Onde estavam as chaves? Todos estavam esperando ansiosamente por elas. A bateria do carro estava carregada e todos os sistemas, inclusive o aquecedor, estavam em ordem. Mas sem as chaves, as portas trancadas negariam acesso. Sem as chaves, o motor não forneceria energia para o veículo. Naquele momento, nosso foco era como entrar no carro para nos aquecer. Mas não pude evitar de pensar que havia uma lição por trás disso tudo. Sem as chaves, aquele maravilhoso milagre da engenharia não era mais do que plástico e metal. Embora o carro tivesse grande potencial, sem as chaves, ele não poderia executar a função para a qual fora criado. Quanto mais reflito sobre essa experiência, esta analogia se torna mais profunda para mim. Fico maravilhado com o amor do Pai Celestial por seus filhos. Causa-me assombro as visitações celestiais e as grandes visões da eternidade que Deus concedeu a Joseph Smith. E especialmente, meu coração transborda de alegria pela restauração da autoridade e das chaves do sacerdócio. Sem restauração, não teríamos acesso aos meios necessários para voltar para casa, para nossos amorosos pais celestiais. A realização de todas as ordenanças de salvação relativas aos convênios que nos levam de volta à presença do Pai Celestial exige a administração adequada pelas chaves do sacerdócio. Muito bem, legal, né? Essa experiência. Onde estão as chaves, né? Olha, a importância de se ter as chaves para abrir a porta do carro, né? Sem as chaves, eles estavam perdidos, literalmente falando, né? De morrer de frio ali fora. Bom, na continuação desse discurso, o Elder Stevenson diz o seguinte, dá uma olhadinha. A autoridade e as chaves que foram restauradas estavam perdidas há séculos. Do mesmo modo que nossa família ficou trancada para fora do carro por causa das chaves perdidas, assim também todos os filhos do Pai Celestial foram privados das ordenanças de salvação do Evangelho de Jesus Cristo, até a restauração divina ser realizada por esses mensageiros celestiais. Nunca mais teremos de fazer a pergunta, onde estão as chaves? Perfeito. Esta é a segunda grande mensagem que nós trazemos como ponto doutrinário. A restauração trouxe esse conhecimento, esse entendimento doutrinário importante que põe abaixo as dúvidas, as incertezas, né? E tudo o que isso produz no mundo, e produziu, né? No mundo em relação às religiões e às crenças em Deus, né? As religiões surgiram, nós vimos aí no nosso estudo, né? Surgiram sem que o homem tivesse as chaves, né? O direito, a autoridade de direcionar, dirigir, conduzir o reino de Deus. E assim, o reino não poderia ir avante, não poderia ter havido uma sucessão legítima, como nós vimos, né?
algumas crenças dizendo que nós somos os sucessores legítimos de Pedro, por exemplo, das chaves de Pedro. É impossível isso acontecer. Por esse motivo, por causa das chaves do sacerdócio. O que é que são chaves? Chaves são a autoridade, né, o direito de conduzir, de dirigir, de autorizar o uso do sacerdócio. Ok? O sacerdócio ou a igreja não poderia funcionar se não existissem homens que possuíssem as chaves para autorizar aquele trabalho a ser realizado. E aí fica evidente para a gente por que a igreja não teve continuidade com a morte dos apóstolos. Não foi porque não havia sacerdócio, porque havia sacerdócio. Pensa bem, quando Pedro, Tiago e João, todos eles foram mortos, a igreja já estava estabelecida em alguns lugares. Nessas igrejas existia bispo, existia 70, existia patriarca, existia elder, né, ancião, sacerdote, mestre, diácono. Existiam eles lá. Quando os profetas morreram, foram levados ao céu, esse sacerdócio ainda existia. Só que tem um detalhe. Uma ordenança, ela só pode ser realizada porque tem chaves. Então pensa bem. Esses bispos que ainda estavam lá, eles tinham a autoridade para presidir, para guiar aquele trabalho, sim. Só que muito do que eles fazem depende das chaves de alguém que lhes autoriza a realizar aquele trabalho. Por exemplo, o chamado de um bispo, ele é feito pelo profeta, pela primeira presidência e o Coro dos 12. Eles que têm as chaves para chamar um bispo, né? Na sua ala hoje tem um bispo. O seu bispo, quando ele foi chamado, o presidente da estaca, não foi o presidente da estaca quem chamou, né, aquele homem, ou quem decidiu que ele seria o bispo. O presidente da estaca enviou para a primeira presidência e o Coro dos 12 uma indicação de quem seria o bispo. As chaves para decidir se aquele homem vai ser chamado e designado como um bispo para presidir, para ter chaves para presidir sobre aquela congregação, é do presidente da igreja, do Coro dos 12, né, os apóstolos, os profetas que nós temos. Então, o seu presidente da estaca recebeu uma autorização, olha aí a primeira presidência utilizando as chaves, poder para autorizar, autorizando o seu presidente da estaca a chamar aquele homem, pôr as mãos sobre a cabeça dele e, de forma delegada, né, conferir àquele homem as chaves para que ele fosse o bispo, para que ele presidisse sobre aquela congregação. Então, pensa, morreu o bispo lá de Jerusalém, aqueles bispos que já ainda existiam. Quem é que ia chamar ele? Quem é que tinha chaves para chamá-lo, para chamar um novo homem, depois da morte dele? Quem teria chaves para chamar um novo homem para ser o bispo daquela congregação? Ninguém. Todos os profetas e apóstolos haviam morrido, as chaves haviam saído do céu. Ou haviam saído da terra, perdão. A igreja estava sem os poderes dirigentes, né, que são as chaves do sacerdócio. E aí, morreu aquele bispo, não podia ter um novo bispo. Então, quem vai ser o bispo? Não, vamos chamar aqui, sei lá, fulano, que é mais bonito, cicrano, que tem mais tempo, é o mais velho. Mas eles não tinham autoridade para fazer isso. Então, não houve continuidade. Aquele bispo que foi chamado em seguida, foi chamado pela vontade de homem e não pelas chaves do sacerdócio. Não foi chamado por Deus como Arão. Não foi. Enfim, ele não tinha autoridade como o bispo, né, aquele novo bispo, não tinha autoridade nenhuma, porque ele não foi chamado, não recebeu as chaves para ser bispo, por exemplo, então, para ordenar outros homens ao sacerdócio, para que o sacramento pudesse ser realizado. Ele não tinha chaves para isso. Por isso, a importância das chaves. Por isso que foi tão importante que, no processo da restauração, seres que possuíam chaves viessem aqui à terra para conferir essas chaves para o profeta Joseph Smith. Aí sim, com estas chaves, o trabalho começou a ser realizado com autoridade. Designações poderiam ser feitas, permissões poderiam ser concedidas, o trabalho poderia ser realizado. Para concluir nossa lição sobre este assunto, vamos fazer uma atividade? Dá uma olhadinha aí nesse slide. Você tem aí duas passagens de escrituras muito conhecidas nossas, né? A seção 13, Doutrina e Convênios, o momento em que João Batista, ele confere o sacerdócio para Joseph Smith e Oliver Cowdery. Observem aí que ele fala sobre chaves, né? E os versículos 11 a 16 da seção 110 de Doutrina e Convênios
ocasião em que Moisés e outros apareceram, né, ao profeta Joseph Smith e Oliver Cowdery no templo de Kirtland, com o propósito de restaurar as chaves também do sacerdócio, tá? Está até destacado aí a palavra chaves nessas escrituras, né? Então, a atividade é simples. Quais foram estas chaves, né? E por que elas foram importantes, né? Que trabalhos puderam ser realizados a partir de então, por causa destas chaves que foram trazidas à Terra nessas duas ocasiões. Ok? Queria somente concluir essa aula compartilhando com vocês o meu testemunho. Deus vive, Jesus é o Cristo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias é o Reino de Deus estabelecido na Terra, com toda a autoridade, com todas as chaves, né, para poder realizar o trabalho desses últimos dias. Nós agimos sob a direção daqueles que têm chaves, e todos nós servimos, trabalhamos sob a direção do próprio Cristo, porque as chaves vêm dele. É ele quem dirige este reino na Terra hoje. É um grande privilégio para nós fazermos parte desse corpo, também uma grande responsabilidade de levar essa verdade ao mundo. Que o Senhor nos abençoe, minha oração e essa aula que eu concluo no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.